Mulher, nesse vídeo eu vou falar para você como que você pode desinflamar o seu intestino mesmo estando na menopausa. Você vai aprender aqui 4 coisas que inflamam o seu intestino, os 7 piores alimentos que estão te inflamando, quais são os sinais de inflamação, né, para você saber se você está ou não inflamada, exame que detecta inflamação intestinal, erro que você não deve cometer na hora que estiver desinflamando e o protocolo com passo a passo para você desinflamar. Bom, se você está chegando aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no meu canal eu falo sobre emagrecimento e saúde intestinal para mulheres na menopausa. Então, o que eu quero que você, acima de tudo, saiba inicialmente o que é a inflamação intestinal. Muitas pessoas não sabem, e eu sempre gosto de falar de inflamação de uma forma bem didática, trazendo uma analogia. A inflamação intestinal é basicamente como um machucado. Sabe quando você rala o braço? Né? Você tem lá o ralado, ou cortou o dedo, você tem aquela ferida que ela está aberta. Aquela ferida, depois que a gente estanca o sangue, ela fica o quê? Vermelha, ela fica inchada e ela fica dolorida. É exatamente assim que fica o seu intestino quando está inflamado. Ou seja, esse intestino, esse órgão, ele está machucado e assim como você cuida do seu machucado, você precisa cuidar desse intestino. E assim como o processo de cicatrização funciona e os cuidados que nós temos que ter com esse machucado é também com o intestino. Eu lembro muito bem quando eu era criança, e sempre quando eu me ralava, eu me machucava, a minha mãe falava para eu ter muito cuidado com a casca, né? A gente quando tá ali naquele processo, né, de cicatrização do machucado, cara, a casca tá ali, a gente vai perdendo meio que o cuidado, né? E aí a gente esquece que aquela região tá machucada e quando a gente vai ver, a gente dá uma esbarrada, a gente bate com o machucado e aquela casca que já estava quase cicatrizando, tá quase, ela solta. E aí a ferida se abre novamente, né? E é exatamente isso que acontece com o intestino. Sempre quando eu estou aplicando um protocolo com uma paciente, eu falo, você precisa ter todo o cuidado agora, porque você está num processo de cicatrização. O meu método ele é baseado em 3 fases, eu vou explicar exatamente como funciona esse protocolo, mas quando a gente já está, de repente, ali na segunda fase, na terceira fase, a gente já está na véspera de literalmente desinflamar, é onde a gente tem que ter mais foco e atenção no processo. Porque senão você pega aquela casca, tira ela de uma forma abrupta e você abre novamente o machucado. E dentro dessa analogia, vai ficar mais fácil de você entender todo o processo e não só entender, mas na hora que você for aplicar, você ter mais consciência de tudo que você está fazendo. Porque quando você entende que você tem um machucado, e só para ilustrar isso, você não mete o dedo no machucado. Concorda comigo? Porque se você mete o dedo no machucado, dói pra caramba. Você faz o quê? Você tem todo o cuidado, você nem toca. Quando o seu intestino está inflamado e você come um açúcar, e você come algo, e eu vou falar aqui 7 piores alimentos, mas quando você come um desses alimentos, o que você está fazendo literalmente? Você está pegando o dedo e está enfiando dentro da ferida. Ou seja, você está piorando aquele quadro. Então eu gosto sempre de trazer essa ilustração porque no momento que você vai comer algo, você já pensa nisso. Cara, eu estou enfiando o dedo no machucado. Ou eu estou passando o machucado na parede. Eu estou piorando o quadro. Então, inflamação intestinal é isso, tá? 4 coisas que inflamam o intestino e muitas das vezes a gente nem sabe. Eu vou trazer aqui o primeiro. Esse primeiro aqui, ele começa desde quando nós somos criança. E isso aqui é onde literalmente podemos dizer que já é o início de uma grande alteração da nossa saúde intestinal, que são os usos de medicamento. E aqui eu trouxe 3 principais medicamentos que têm total relação com uma inflamação intestinal. E eu vou só voltar rapidinho aqui para eu te explicar um pouco mais sobre o que é inflamação, né? Um pouco mais especificadamente. Mas eu falei para você o que é inflamação, é machucado. Tá, Lucas, como que ela se desenvolve? Faltou essa explicação porque agora você vai entender as outras coisas. Quando a gente fala do intestino, a gente fala de um órgão
que tem lá as suas funções, mas dentro desse órgão existe o que a gente chama de microbiota intestinal. O que é isso, Lucas? São as bactérias que vivem ali. Então, lá no seu intestino, então, a gente tem o primeiro órgão, né? A gente tem o intestino. Só que dentro dele a gente meio que tem vamos botar assim, um segundo órgão, vamos dizer assim, porque essas bactérias, elas têm vida própria e elas possuem funções extremamente importantes para o intestino e para a nossa saúde. É como se a gente tivesse um outro órgão dentro de um órgão. E essas bactérias, que é a microbiota intestinal, elas vão desempenhar diversas funções. Quando essas bactérias começam a entrar num desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose, que é esse desequilíbrio. E quando se instala uma disbiose, ou seja, quando eu começo a ter uma alteração das minhas bactérias, eu começo a ter uma inflamação. Porque as bactérias ruins que começam a ficar em predominância, elas são totalmente capazes de liberar toxinas, liberar substâncias que vão machucando o intestino. Então, quando a gente fala de elementos que inflamam, a gente está falando diretamente em algumas coisas. Primeiro, alteração das bactérias, comprometimento no revestimento. E você vai entender melhor isso. Mas vamos falar de medicamento. Então, eu falei para você que medicamento é uma das coisas que inflamam. E aí eu vou entrar em cada medicamento aqui. Eu trouxe 3. Primeiro, o antibiótico. O que o antibiótico faz? Ele limpa o intestino. É como se você quando tomasse um antibiótico, você estivesse fazendo um tsunami, né? Uma avalanche lá no seu intestino que elimina as bactérias, tanto as ruins quanto as boas. Isso é problemático. Por quê? Porque novas bactérias vão chegar. E dependendo de como que você se alimenta, como é o seu estilo de vida, quando você limpa aquela região e você não tem bons hábitos alimentares, o seu estilo de vida não é tão bom, o que você está fazendo? Você está tendo uma propagação de coisas ruins ali, de bactérias ruins, de fungos que não são benéficos, de parasitas que não são bons. Então você começa a ter um crescimento já desde o início, pós uso do antibiótico, ruim, que já vai inflamar cada vez mais o teu intestino. Então o antibiótico é algo que a gente toma desde criança. Isso aqui é um ponto que poucos médicos se atentam. Como é uma fase da vida que não tem um acompanhamento nutricional e não tem um cuidado por conta de uma falta de conhecimento, a gente vai conduzindo esse processo a acontecer ano após ano, momento após momento. E geralmente criança, por ser criança, né, nossa cultura é o quê? Que aquela criança ela pode comer o que ela quiser. E aí hoje a gente tem a obesidade infantil, né, quase acometendo, se eu não me engano, metade das crianças. Então veja, a gente vai entrar nos alimentos e você vai perceber que boa parte desses alimentos que eu vou trazer para você faz parte da alimentação de uma criança. E também de um adulto. Então, a desbiose, olha só que interessante, a alteração intestinal muitas das vezes já começa desde criança. E ela vem se perpetuando ao longo da sua vida. Só que a gente tem um organismo que é extremamente inteligente. Então, ele mesmo também ele vai buscando, tentando se reequilibrar, mas, infelizmente, né, o estilo de vida, uma alimentação não deixa que isso seja feito de uma forma eficiente. Então é como se ele o tempo inteiro ou a vida inteira tentasse reestabilizar uma coisa, equilibrar uma coisa que você está desequilibrando através dos seus maus hábitos. E por isso que quando você chega depois dos 40, tudo fica pior, porque agora você não tem um organismo que te ajude. Porque ele já está entrando numa fase da vida que ele está ficando fraco. E agora ele precisa da sua ajuda. E aí, aqui é onde ou você continua piorando, ou você muda esse jogo, toma as rédeas da tua vida, aprende de fato o que tem que ser feito e começa a se cuidar. E começa a trazer saúde e integridade para os seus órgãos e para o seu corpo. Então, primeiro é o medicamento, falamos de antibiótico. Outro medicamento muito utilizado que vai comprometer o revestimento intestinal, anti-inflamatório. Anti-inflamatório, ele tem essa capacidade de comprometer a parede intestinal. É o que protege o seu intestino
melhor, é o que protege o seu corpo, certo? O seu corpo como um todo, de tudo aquilo que não deve sair do intestino, como as bactérias, fungos, parasitas, toxinas. Então, nosso intestino ele também funciona como uma barreira. E quando você começa a usar muito antibiótico, o anti-inflamatório, você vai perdendo esse revestimento, perdendo essa capacidade de barreira. Você vai criando furos no seu intestino, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Agora você tem um intestino cheio de furos, cheio de buracos, que fica vazando. Vazando o quê? Bactérias, fungos, toxinas, pedaços de alimento para a tua corrente sanguínea. E aqui é onde a gente entra num grau de inflamação extremamente elevado, grave, e problemático para a tua saúde, que vai te gerar vários tipos de sintomas graves também. Eu vou falar logo depois. Mas veja, um anti-inflamatório, a capacidade que ele tem de comprometer a tua saúde, o revestimento do teu intestino. E é algo que a gente toma igual pílula, né? Igual o tique-bala tic-tac. Sente dor, toma anti-inflamatório. Sente dor, anti-inflamatório. E muitas das vezes você sente uma dor porque você está inflamado. Então, dor de cabeça é um exemplo. Mulheres que têm muita dor de cabeça e enxaqueca geralmente está relacionada à inflamação intestinal grave, como a permeabilidade. E aí você toma antibiótico, piora mais aquela inflamação, piora mais a tua dor de cabeça e você meio que vai, igual o cachorro correndo atrás do rabo, você vai tratando o sintoma e não a causa. E o terceiro medicamento, que aí aqui faz parte, né, quase da vida inteira de uma mulher, é o anticoncepcional. O anticoncepcional alimenta as bactérias ruins por conta da fertilização, né? Então, no caso, você toma, é um medicamento rico em hormônio. Esse hormônio, quando está em excesso, ele vai começar a gerar um efeito negativo lá no seu intestino, aumentando as bactérias ruins. Então, o uso de medicamento, principalmente esses três aqui, você vai ter esses tipos de alteração agregando para ter uma disbiose, um desequilíbrio. A gente também tem a parte da alimentação. Então, quando a gente fala de alimentos, vou falar aqui 7 piores alimentos, mas quando a gente fala de alimentação, esse pilar, ele também vai influenciar negativamente a saúde do seu intestino. Então, se você tem uma alimentação precária, uma alimentação desequilibrada, você vai estar alimentando as bactérias ruins e matando as bactérias boas. Um outro fator que vai agregar para você ficar inflamado. Terceiro fator é o estresse. Então, quando a gente não tem capacidade de controlar as nossas emoções e a gente vive uma vida extremamente estressante, nós vamos comprometendo a conexão que existe entre o nosso cérebro e o nosso intestino. E o nosso intestino e o nosso cérebro é uma conexão bilateral, os dois se comunicam, fazendo com que você comece a desenvolver úlceras, refluxo, doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo, muito comum, a síndrome do intestino irritável, constipação, gases, tudo relacionado ao estresse, tudo relacionado a um aspecto emocional. Muitas pessoas elas acabam deixando esse fator de lado. E hoje, quando a gente olha, né, a parte emocional da população é uma questão muito determinante na nossa saúde, principalmente, né, mas na nossa vida, porque a gente vive uma vida estressante. A gente não aprendeu sobre inteligência emocional, sobre como lidar com as nossas emoções. Então nós somos a todo momento influenciados. E por conta dessa influência emocional, nós acabamos descontando o quê? As nossas emoções na comida. Então a gente volta aqui para o fator alimentar, que conduz a gente a ter uma inflamação, que vai gerar vários sintomas, como eu vou trazer aqui para você, que faz a gente usar medicamento, que vai inflamar cada vez mais, a gente vai engordando, a gente vai piorando a nossa qualidade de vida, que vai gerando um desequilíbrio emocional. Olha só a bola de neve que vai se formando a partir daqui. Tudo por conta de um gatilho que aconteceu em algum momento. Então, às vezes, é desde criança, pela tua má alimentação, pela cultura da tua casa, pela forma que, infelizmente, seus pais aprenderam, né, a se alimentar, a conduzir a criação que eles tiveram com os pais deles para você. Enfim, a gente vai sendo levado a viver de uma determinada forma e ter determinados hábitos. E o quarto elemento que inflama o seu intestino são os aditivos alimentares que estão contidos nos alimentos industrializados. Então, esses aditivos, como eles vão chegar lá no seu intestino, eles têm uma ação direta na alteração dessa microbiota intestinal, que é as bactérias. Então, isso aqui, se você for olhar, provavelmente
Essas 4 coisas estão presentes na sua vida. Tanto o uso de medicamento, quanto uma má alimentação, quanto um estresse, né? Vamos botar assim, um certo desequilíbrio emocional e o uso de produtos industrializados, aditivos químicos que você está consumindo com regularidade. Agora a gente entra nos 7 piores alimentos que vão estar literalmente comprometendo a tua saúde intestinal. Açúcar, açúcar refinado, açúcar que tem nos doces, tudo que vem do açúcar, tudo que parte do açúcar. Isso aí, mulher, você tem que esquecer da tua vida. Açúcar branco você tem que esquecer da tua vida. Principalmente o refinado, aquele que a gente coloca nas coisas. Isso não faz parte mais da minha vida. Eu não sei qual foi a última vez que eu peguei o açúcar branco e botei em alguma coisa. É óbvio que eu como um doce, é óbvio que eu como um alimento que tem um açúcar na sua composição. Mas eu não sou de ficar pegando colheres de açúcar e colocando nas coisas. Inclusive, quando a minha esposa vai fazer alguma coisa que tem açúcar, eu não gosto nem de ver. Porque aquilo ali já me deixa assim, né? É engraçado. Quando a gente vê alguma coisa, ou quando a gente está fazendo e a gente bota aquela manteiga, aquele açúcar, dá até um tremelique, dá até um nervoso. Mas quando o bolo já está pronto, a gente não pensa 2 vezes. Mas o que eu quero trazer aqui para você, tá? Aqui eu tô meio que sendo rígido para você entender aquilo que realmente compromete. É óbvio que depois, quando você aprende a se alimentar, você aprende a ter boas escolhas, você desinflama, você vai poder comer um docinho, você vai poder tudo em equilíbrio, tudo de forma inteligente, porque a sua alimentação ela já está bem estruturada para combater esse dano que você está tendo. Mas agora, o que eu estou falando para você é te olhando agora, te olhando no estado inflamado. E a gente, infelizmente, tem que ser rígido. Lembra do machucado? O machucado aqui, você não vai falar, não, eu posso, sei lá, vamos falar aqui que é mais fácil, né? Vamos falar de cozinha. Então você cortou o dedo. Você não vai pegar a faca assim. Se o seu dedo aqui tá bem cortado, cara, você vai ter todo o cuidado do mundo. Dificilmente você vai encostar alguma coisa aqui. Mas quando esse dedo já tiver cicatrizado, pronto, eu já vou pegar a faca normal, vou ter cuidado, vou fazer de maneiras que me previne de ter um outro corte. Mas, enquanto está cortado, eu tenho que ter todo o cuidado do mundo. Por isso que, nesse momento aqui, a gente tem um pouco mais de rigidez. Então, açúcar. Falei agora para você sobre aditivos de alimentares, então, evitar a todo custo aditivos, né? Então, quando a gente fala de aditivos, estou falando principalmente de alimentos industrializados ou ultraprocessados. Isso você tem que ficar longe, tá? Salsicha, linguiça, salame, mortadela, produtos industrializados embalados como biscoito, pão de queijo, torrada, biscoito polvilho, pipoca de micro-ondas. Essas coisas você tem que evitar a todo custo porque você vai estar consumindo industrializados. Uma coisa aqui que eu vou abrir um parêntese, tá? E eu não vou ser hipócrita, que não é bom, mas eu utilizo como uma forma de evitar com que eu venha a comer coisas doces, que é o uso do adoçante. Lembre-se, o adoçante não faz bem para a saúde, adoçante é cheio de produto químico, mas, como eu sempre falo, eu não sou um profissional que é 880. Eu sou um profissional que eu sigo uma filosofia onde eu evito o máximo de coisas ruins que eu possa evitar. Então, como eu falei, açúcar, biscoito, essas coisas eu evito a todo custo. Não tem valor nenhum para mim. Mas, poxa, eu gosto de doce. Eu sou tarado por doce. Se eu tiro, e eu falo isso, né, eu construí essa filosofia porque eu já vivenciei muito isso. Já fui o cara de 880 com doce. Mas se eu tiro o doce da minha vida, o que acontece comigo? Eu fico com vontade de comer. Então, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que se eu tenho refeições doce na minha alimentação, eu diminuo a vontade de ficar querendo comer. Então, o adoçante, ele me ajuda a ter esse docinho. Então, sei lá, eu vou fazer um mingau, coloco um pouco de adoçante. O meu café, eu vou lá e coloco um pouco de adoçante. Então, eu uso adoçante de forma muito equilibrada para me proporcionar esse docinho. Eu tô falando de mim. Talvez você possa falar assim, cara, não, eu prefiro não tomar, não gosto. Tá tudo bem, você não coloca. Mas você tem que pensar que não adianta você fazer isso por um mês, no mês seguinte você tá caindo lá, perdendo o controle com doce, porque você tá cheio de vontade de comer doce. Tá errado.
Isso, inclusive, é um dos maiores erros que as pessoas fazem. Já quer, não, eu vou começar assim, vou começar assado, eu vou fazer, eu vou conseguir. Daqui a pouco passa um mês, a pessoa não está dando conta mais de sustentar aquilo. E aí está se atracando com um monte de comida, um monte de besteira, porque não deu conta de seguir, né, aquela super dieta, aquela evitar fortão, poderosa. Isso aí é só o ego. O lance todo é a gente ter esse equilíbrio. Então eu uso adoçante, mas eu estou sempre bebendo minha água, batendo a cota d'água. Eu estou sempre buscando comer os alimentos corretamente, que está na minha alimentação. Busco comer sempre os legumes. Não evito ficar comendo legumes. Tem gente que não come salada. Então eu coloco, eu boto assim, uma coisa ruim aqui, né? Vamos dizer, ruim, mas cara, o bom eu faço impecável. Justamente para que isso aqui não tenha nenhum impacto negativo na minha saúde intestinal. Tá? Então, voltando, falamos de açúcar, aditivos alimentares industrializados, álcool. Álcool, minha amiga. Eu não sou de beber, eu gosto às vezes de tomar uma tacinha de vinho, mas eu não sou um cara que bebo com frequência, não gosto, de verdade. Mas o álcool realmente, assim, para quem tem o hábito de beber que gosta, é algo que vai destruindo o teu intestino. Isso quer dizer que você não vai ter que tomar mais álcool? Bom, pelo menos nos primeiros 30 dias, se você conseguir evitar o álcool, eu digo que você vai ter um resultado muito mais rápido. Tem paciente que fala, Lucas, eu não consigo abrir mão do álcool. Então a gente reduz drasticamente, né, dependendo. Então tem pessoas que... Eu atendo muitas mulheres que gostam de beber vinho. Às vezes bebe uma garrafa de vinho. Eu falei assim, olha, vamos para meia garrafa. Meia garrafa, uma taça, é o que você pode todo final de semana. E aí é a mesma coisa com o adoçante. Então, eu falo, olha, a gente vai fazer isso dessa maneira, mas aqui tem que ser impecável. Durante a semana tem que ser impecável. Então a gente cria esse equilíbrio. Mas o álcool, ele também não é bom e ele piora a inflamação do seu intestino. Embutidos, eu cheguei a falar que agora há pouco, né? Salsicha, salame, peito de peru, essas coisas não agregam para a saúde intestinal. Fritura. Tem muita gente que gosta de um bife à milanesa, né? Batata frita, tudo que está frito vai te causar um impacto negativo no seu intestino. E bebidas açucaradas, como por exemplo refrigerante, mate, iced tea, sucos de caixinha ou o próprio suco que você coloca açúcar, tudo isso está gerando uma inflamação. Então, dentro do processo, a gente já começa a ver que, cara, se isso aqui inflama, eu tenho que evitar. Isso aqui são coisas que eu devo evitar, porque isso vai estar me inflamando. E pode ser que agora você fale assim, mas Lucas, faltou aí o pão, faltou a lactose. Eu sempre vejo pessoas falando que para desinflamar tem que cortar o pão, a lactose, o glúten. E a verdade é que eu uso do bom senso. Se a pessoa não tem intolerância à lactose, não tem uma sensibilidade ao glúten, ou seja, ela come e não sente nada, para que eu vou tirar? Ah, porque é pró-inflamatório. Cara, lembra que eu falei do adoçante aqui? Lembra que eu falei do álcool? Se isso aqui não me gera prejuízos, né? Porque quando a gente fala de intolerância alimentar ou sensibilidade, o que é isso? É quando eu como e me sinto mal. Se eu como algo e me sinto mal, não faz sentido eu ficar comendo, porque aquilo já está me mostrando que é um problema. Mas se eu como e não me sinto mal, para que eu vou tirar? Então, eu gosto de pão, não tenho problema com pão, eu vou ter meu pão. É óbvio que eu vou ter uma dosagem específica. Não vou sair comendo aleatoriamente na quantidade que eu quero. Eu tenho uma dose, mas também eu tenho outras coisas aqui acontecendo para minimizar o dano desse pão, desse glúten ou dessa lactose. Então eu não sou um profissional que vai falar para você tirar esse tipo de alimento, a não ser que você tenha alguma certa intolerância ou alguma sensibilidade, tá bom? Mas agora, esses 7 aqui são realmente coisas que não agrega para a tua saúde, de verdade não agrega. Vai te agregar muito mais no aspecto emocional, porque vai te dar prazer, e a gente tem que saber trabalhar isso, tá? E aí a gente entra nos sinais de inflamação. Inclusive eu vou abrir aqui um ponto, eu vou até entrar primeiro com esse tema aqui, que é sobre o exame. Muita gente chega para mim e fala assim, Lucas, eu fiz colonoscopia, eu fiz endoscopia, meu intestino está saudável. O médico falou que meu intestino não tem nada. Mas eu sofro de estômago alto, eu sofro de gases, eu sofro de constipação ou diarreia. Eu não estou entendendo.
E aqui está um ponto muito importante. Quando você faz uma colonoscopia, uma endoscopia, o que você está fazendo? Você está vendo o revestimento do seu intestino. Você está vendo a estrutura. Ponto. Você, quando tem uma alteração nesse revestimento, é porque o negócio está grave. Porque a alteração ela começa lá de dentro para fora. Lembra que eu falei que nós temos basicamente, entre muitas aspas aqui, só de uma forma didática para você entender, 2 órgãos. A gente tem o intestino, o revestimento do intestino, o órgão intestino, e a gente tem a microbiota intestinal, que são as bactérias. Essas bactérias, para você avaliar a saúde delas, é um complexo demais e é caro. Existem exames que você faz, eu não sei o nome em específico do exame, eu não lembro, até porque eu não ligo para isso, eu vou te falar o porquê e você vai entender. Mas, veja, se é caro e se é complexo, eu não faço. É difícil. Você vai ter que ir no médico especialista, o médico vai ter que te passar. Eu tô te passando minha linha de raciocínio para você entender, tá bom? Então, vou pegar você hoje, toda alterada, sem qualidade de vida, constipada, sofrendo, querendo resolver o teu problema. Beleza? Aí você vai lá no médico, veja só, aí você vai ter que ir lá no médico. Então você tem que marcar o médico. Primeiro você tem que encontrar um médico de qualidade que vai te analisar de uma forma humana, humanizada. Isso aqui já é difícil, né? Mas beleza, encontrou. Aí você tem que encontrar, aí você tem que esperar a data da consulta. 1 mês. Então você levou 2 semanas para encontrar o médico. Agora você vai levar mais 1 mês para você estar junto ao médico. Aí ele vai te passar o exame. Aí você vai ter que ter o dinheiro para pagar o exame. Você tem que ter dinheiro para pagar o médico também, porque esse lance de plano de saúde aí, você não vai encontrar bons profissionais, não. Então você vai ter que ter o dinheiro para pagar o exame. Aí você vai fazer o exame, você vai pegar lá as tuas fezes, vai ter que mandar para o laboratório. Isso aí já leva 1 mês. Vamos botar que leve 45 dias para você ter o resultado. Cara, aqui já se foram 2 meses. Sendo que se você aplicar esse protocolo que eu vou te passar aqui, em 2 meses você já está praticamente curada. Olha só que doideira. O que você prefere? Fazer uma coisa que vai tratar a causa agora, em 2 meses você já está quase curada, ou você ir lá para você ter a certeza do exame, você tem que ver. Tem gente que é assim, né? Isso é um grande problema. Porque você vai querendo, né? Isso é a fé burra. É a fé burra porque só acredita quando vê. Judas foi quem traiu Jesus. Esqueci o São Tomé, só acredita vendo. Cara, tem a forma melhor. Tem um exame aqui melhor de todos. Sabe qual é o exame? O sinal do seu corpo. O seu corpo ele fala com você o tempo inteiro. E aí, eu vou te trazer aqui os sinais que ele te traz. Porque se você tem algum desses sinais, já está mostrando que tem alteração. Se você tiver mais de 3 sinais que eu te falar, já tem um estado, mais chance de você ter um estado grave de inflamação. Então vamos lá. Constipação ou diarreia, estômago alto e gases, sensibilidade alimentares, ou seja, comer um alimento fica estufado, deficiência nutricional, então quando você vai lá e faz um exame de sangue, você vai ver lá alteração nas vitaminas. Bem possível que tenha uma disbiose aí, uma inflamação. Desenvolvimento de doença autoimune. Aí aqui a gente já está falando de um estado de inflamação já grave. A gente está falando aqui, por exemplo, da permeabilidade intestinal. Quem tem permeabilidade intestinal, também conhecido como leaky gut, no termo inglês, você pode ouvir, já ter visto isso, já vai tender a ter esses problemas aqui que eu vou te falar. Então, um é a doença autoimune, como por exemplo, Hashimoto, que é problema de tireoide, artrite reumatoide, lúpus e fibromialgia. Transtorno de humor, ansiedade ou depressão, começa já a afetar a parte cerebral. Infecções, alergia e resfriados, dor crônica, confusão mental, falta de foco, falha na memória, fadiga, problemas de pele como psoríase, eczema, rosácea, erupções cutâneas, desejo por comer doce, massas e pães, dores de cabeça constantes. Veja, tudo isso aqui é o sinal do seu corpo, mulher. E aí o seu corpo está falando o tempo inteiro com você, ó, tem algo de errado, tem algo de errado, tem algo de errado. E isso tudo vem pelo intestino. Você vai esperar 2 meses para ver um exame para falar que ó, a sua microbiota intestinal está alterada. Você tem uma disbiose. Você vai esperar 2 meses, você vai gastar rios de dinheiro para ter essa resposta que o seu corpo já está falando para você. Então,
Não tem para que você esperar esse tempo todo. Não tem para que você ficar sofrendo por 2 meses. E vale ressaltar, isso aqui é só uma historinha que eu estou contando para você para ilustrar um caminho que você pode seguir e um outro caminho que você vai ser muito melhor, muito mais rápido e mais eficiente. Então, exame existe, mas o melhor exame que você tem é o exame do seu corpo. É ele falando com você. E aqui eu já estou te trazendo os sinais e sintomas. Então, se você tem 3 ou mais desse aqui, pode ter certeza, se o intestino está inflamado, aplica esse protocolo que você vai ver o quanto você vai melhorar desses sintomas e a tua qualidade de vida vai melhorar, teu intestino vai ficar saudável e você vai conseguir emagrecer e perder barriga. Tá bom? Beleza. Falamos então, vamos lá, falamos o que é inflamação, quais são as 4 coisas que inflamam, os 7 piores alimentos, os sinais de inflamação, né, para saber se você está inflamada, e um ponto importante antes de entrar no protocolo em si. Quando o seu intestino está inflamado, você deve priorizar alimentos cozidos. Não cometa o erro de querer ficar comendo alimentos crus. Por quê? Porque os alimentos crus, eles exigem mais da sua digestão. E o seu intestino, quando está inflamado, ele tem uma digestão ruim, porque ele não consegue produzir enzimas digestivas. Ele tem uma dificuldade de mobilizar aqueles alimentos pelo intestino. Então aquilo fica mais tempo, aquilo vai fermentar. Esse é um outro ponto também, né? Você tem uma maior fermentação desses alimentos lá no seu intestino grosso, gerando mais gases, mais toxinas. Você corre o risco de ter uma infecção, porque os alimentos crus, eles têm mais micro-organismos, porque eles não passam pelo processo de cozimento, né? Então tem micro-organismo ali, tem bactérias ali naquele alimento, pode ter fungo naquele alimento. E aí você, por já estar com um sistema vulnerável, né? Então o teu intestino está vulnerável, lembre-se, todo alimento que você come vai para o intestino. E se esse órgão está debilitado, comprometido, aquele micro-organismo que está no alimento, seja um fungo, uma bactéria, vai se proliferar com mais facilidade naquele ambiente que está comprometido. Por quê? O ambiente inflamado, ele é um ótimo ambiente para bactérias e fungos, parasitas que não são boas, se proliferarem ali também. Então você pode ter uma infecção. Então cozinhar você já quebra essa possibilidade, você já elimina, você já mata isso, certo? Então, um outro motivo para você evitar os alimentos crus. E quando você cozinha, o que você está fazendo? Você está meio que pré-digerindo a fibra. Você facilita a digestão. Por quê? O cozimento ele vai quebrando a fibra do alimento quando chega lá no seu intestino, aquilo já está meio mastigadinho. Então ele não tem tanto trabalho. Então, dá prioridade para alimentos cozidos, tanto cozido quanto assado, né? No caso, se passar por esse processo de cozimento, e aí quando eu falo cozimento, não estou falando só de botar na água, né? Não estou falando disso, estou falando de você tirar o alimento cru e botar ele para passar pelo processo de cozimento ou do assado, tá? Ou grelhado, enfim. Bom, entendemos toda a proposta da inflamação. Agora vamos falar de como a gente desinflama. Eu vou passar para você a minha metodologia, o que eu faço. Então, primeiro, o que é desinflamar o intestino? É você eliminar as bactérias ruins, reparar o teu intestino, ou melhor, cicatrizar os machucados e introduzir e fortalecer as bactérias boas. Isso consiste no processo de desinflamação. É isso que eu faço dentro das 3 etapas da minha metodologia, do meu protocolo. Então, primeiro passo eu chamo de desinflamação bioativa. O que é isso? Através de nutrientes específicos, nós iremos eliminar as bactérias ruins. Lembre-se, tudo isso aqui é feito de uma forma natural. Eu não uso remédio. Suplemento, não tem nenhum suplemento em si que vai ter uma ação para esse fim. O suplemento que eu uso, inclusive vou deixar aqui um card do vídeo que eu falo sobre os 6 suplementos que eu passo para os meus pacientes, ele está envolvido no processo como um todo. É mais vitaminas, não tem nada extraordinário. Aqui a gente trabalha de forma estratégica na alimentação para você desinflamar e eliminar essas bactérias, tá bom? Então assim, ó, o principal ponto para eu eliminar as bactérias ruins é parar de alimentar elas.
Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é começar a retirar e a evitar aqueles alimentos, aquelas coisas principalmente, né, que estão te inflamando e os alimentos que também estão comprometendo a tua saúde intestinal. Depois a gente vai entrar na alimentação, que eu chamo de alimentação inteligente, onde a gente vai combinar os alimentos da forma correta, trazendo alimentos coloridos, trazendo frutas, legumes, uma diversidade boa, né, no aspecto de legumes, fruta, comer outros alimentos, sei lá, um pão, você gosta de pão, vamos botar um pãozinho aí, por quê? Qual é a ideia? Eu quero passar aqui para você nesse vídeo. Tem passo a passo aqui. Eu vou deixar um outro vídeo que eu falo mais minuciosamente sobre como você aplica, tá? Inclusive eu falo de exercício e alguns outros suplementos que você pode usar. Vou deixar ele aqui em cima. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer a forma que você deve pensar, a estratégia de pensamento para que você tenha sucesso nesse processo de inflamação. E no final vou também deixar uma oportunidade para você poder aplicar tanto sem a minha ajuda, ou se você quiser minha ajuda, a gente aplicar esse protocolo junto. Mas se você entender o pensamento, a estratégia, você vai estar 50% na frente. Mas veja. Primeiramente, para eu eliminar as bactérias, eu tenho que parar de alimentar elas. Não adianta, isso você já fez, não adianta você querer tirar tudo de uma vez. Você vai sofrer. Você vai sentir falta. Eu tenho que ser inteligente o bastante e falar assim, ó, eu vou tirar isso aqui, mas essa minha alimentação, ela tem que ser prazerosa. Então, não adianta você chegar lá e falar assim, não, agora eu não como mais pão. Agora eu não como mais isso. Agora eu não como mais aquilo. Aí quando você vê a tua alimentação, só tem frango com legumes, ovo cozido, acabou. E chazinho. Cara, isso aqui é horroroso. Isso aqui não dá pra durar nem uma semana. Então, quando eu falo de diversificação, o que é? Eu não estou falando de você ter uma dieta, até porque eu já fiz um vídeo explicando isso. Não é ter uma alimentação que tem 1000 tipos de alimento. Não. É uma diversidade que você pode, sei lá, comer uma panqueca de banana com aveia. Você pode comer uma crepioca, você pode comer um pão com ovo, você pode comer um arroz, um feijão, se você não tem problema com feijão, e um legumes com um pedaço de frango, um pedaço de carne, ou um omelete. Eu posso comer um macarrão de arroz, eu posso comer uma salada de fruta. Veja, quanta opção de refeições eu tenho que me dão prazer. Poxa, eu posso comer uma salada de fruta com iogurte? Cara, isso é maravilhoso. Botar um pouquinho de granola sem açúcar? Top demais. E aqui eu vou estar tendo um prazer que vai substituir aquele prazer que de repente eu comia lá, sei lá, um biscoito. Você está entendendo? Então, esse tipo de coisa faz com que eu evite aquilo que alimentava as bactérias ruins. Esse tipo de alimentação tem um potencial nutricional muito forte para começar a eliminar as bactérias. Esse é o conceito dessa primeira etapa do meu método. Eu preciso seguir um plano alimentar que eu olhe para ele e fale assim, isso aqui tá fácil. Essa é a palavra que eu tento extrair de todas as minhas pacientes no meu primeiro atendimento, nessa primeira fase do protocolo. Lucas, isso aqui tá fácil de fazer. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui já tá mais ou menos dentro da minha realidade, daquilo que eu fazia. O meu objetivo não é trazer uma coisa mirabolante, porque não funciona, você não vai muito longe. O meu objetivo é organizar a tua vida. É organizar a tua alimentação, trabalhando nos pontos que você não está trabalhando. Combinação dos alimentos, controle de quantidade, fazer uma rotina que você coma mais vezes ao dia de uma forma equilibrada, para aumentar o valor nutricional, a capacidade anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante. É isso. É simples. Só que, qual é a dificuldade? A execução. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar desafios. Você vai ter vontade de comer uma besteira. Você vai estar diante de uma besteira. Às vezes uma pessoa te oferece ou te dá e você vai ter que falar não. Esse é o desafio. Mas se torna muito mais fácil quando você tem prazer naquilo que você está fazendo. Então assim você vai 30 dias. O método ele é baseado em uma etapa a cada mês. Então a gente vai ter um processo de inflamação completo em 90 dias, tá? Primeiro mês, então, o foco é esse. É uma alimentação simples, prazerosa, prática, acessível. Evitando o máximo aquelas besteiras, aquelas coisas que me inflamam. Beleza. Lucas, passei dessa fase. E agora? Agora chegou a hora de regenerar. Lembra? O machucado, primeiro eu tenho que limpar o machucado. Então a gente limpou o machucado, tirou aquelas bactérias, aquilo que estava inflamando. Agora a gente vai fazer o quê?
curar, regenerar, cicatrizar o machucado. E aqui a gente já entra com uma outra estratégia que eu chamo de jejum metabólico. É um jejum que a gente vai trabalhar de uma forma progressiva para utilizar dos seus benefícios na saúde intestinal, porque ele vai potencializar o efeito anti-inflamatório, regenerativo, antioxidante do próprio corpo. E também eu vou utilizar dos benefícios que eu intencionalmente utilizo para o meu emagrecimento. Porque vale ressaltar, todo o processo de desinflamação, ele está atuando também no processo de perda de gordura. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, porque eu tenho uma intenção por trás e aí minha alimentação e tudo que eu faço vai estar direcionado para isso. Então aqui a gente trabalha num jejum progressivo. Eu vou deixar aqui um outro vídeo de jejum onde eu explico com detalhe como você pode aplicar. E ali a gente vai ter um processo acontecendo de uma forma muito eficiente, otimizada, e em 30 dias você consegue não só regenerar o seu intestino, mas também perder bastante gordura. E aqui você já começa a ter um metabolismo muito mais acelerado, sua queima de gordura nas regiões localizadas, né, braço, coxa, barriga, começa a diminuir drasticamente. Vou deixar aqui algumas fotos de pacientes que com 2 meses de método conseguiram ter esses tipos de resultado, tá bom? E aí aqui a gente entra na terceira fase, que é a fase onde a gente agora está com o intestino 100% capaz de ter uma população de bactérias boas, íntegras. Porque a bactéria boa, ela não consegue sobreviver num ambiente inflamado, num ambiente tóxico. Então ela precisa ter um ambiente favorável. Aqui a gente já tem esse ambiente favorável. E aí aqui a gente entra com uma alimentação que ela já, eu digo que essa terceira fase é uma fase onde a gente trabalha mais na manutenção das coisas, dos resultados. Aqui a alimentação ela volta a ser uma alimentação igual lá da primeira etapa. Então a gente trabalha 5 refeições, a gente começa a ter uma flexibilidade alimentar mais tranquila. Então aqui eu já começo a trazer aqui uma possibilidade da paciente poder chegar no final de semana comer qualquer tipo de alimento que ela queira para matar aquela vontade que ela tem de comer, sei lá, comer um chocolate, sai para comer uma pizza, tudo de uma forma, claro, que intencional, de uma forma que seja controlada, para que a gente possa ter constância no processo. Isso aqui é o mais importante. Muitas das vezes a gente tem um resultado, mas a gente não mantém. E aí você perde tudo, você volta a estaca zero. Então essa terceira fase é para blindar o intestino, então fazer com que ele fique recheado de bactérias boas, bactérias que agora vão te proteger da inflamação. Então quando você come uma pizza, como o seu intestino está muito bom, muito blindado, poderoso, você não tem aquela inflamação que vai te prejudicar. A pizza chega, você utiliza daquilo que vai te favorecer, porque a gente está falando dependendo do que você coma na pizza, né? Sei lá, vamos botar que você comeu frango, pizza de frango. Cara, frango tem a proteína. Vamos pegar a proteína. Vamos aproveitar. Agora, aquele excesso de gordura massa, aquilo não vai ter um impacto negativo que vai te prejudicar. É óbvio que no primeiro momento vai ficar um pouco inchada, né? Se isso acontece, fica um pouco inchada. Dependendo do tipo de pizza, você pode até ter um tipo de diarreia, você passa mal. Tudo pode acontecer, mas aquilo é rápido. Bateu, foi embora, acabou. Então você fica um dia, às vezes, mal, dependendo da qualidade da pizza também. Mas enfim, só estou te dando exemplo que aquilo não se perdura na tua vida. Talvez hoje você coma uma pizza, aquilo ali fique perdurando aquela inflamação, porque já existe uma inflamação instalada. Entende? E aqui é onde a gente começa a ter esse resultado. E aí você pode manter essa fase por 30 dias e depois refazer o processo, porque não tem nenhum problema o fato de você já estar bem a nível intestinal e refazer o processo. Ou você pode avançar, que aí agora a gente entra aqui numa outra metodologia minha mais avançada para trabalhar já num grau mais profundo nos aspectos físicos, onde a gente entra numa definição, num ganho de massa muscular, e é uma outra proposta. Mas o que eu estou falando aqui para você é da desinflamação, tá? Então é basicamente isso. Bom, para facilitar a tua vida, o que eu vou disponibilizar para você? O meu cardápio Desinflama, né? Talvez você já tenha visto outro vídeo, eu falo muito dele, porque ele é o primeiro passo. Você pode começar hoje a dar o primeiro passo, a aplicar essa primeira etapa já de uma forma rápida, fácil, rápida, barata. R$ 49,90 você adquire esse cardápio, já começa a fazer.
Depois você vai entrar na segunda etapa, você pode dar continuidade com esse cardápio, só aplicar lá os passos que eu digo no vídeo, né, do jejum. E a terceira etapa, não tem nenhum vídeo aqui falando sobre ela em si, mas se você quiser, você pode aplicar comigo. Você paga só uma consulta e a gente faz essa terceira etapa e pronto, você vai ter aí todo o método aplicado. Agora, se você quiser uma ajuda minha desde o início, né, onde eu vou estar personalizando tudo para você de uma forma bem peculiar, detalhista, com você, comigo ao seu lado, para te dar mais segurança, enfim, todo o suporte, você pode adquirir o meu protocolo DDR. Aqui na descrição vai ter o link para você entrar em contato comigo no WhatsApp. Vai ter o link também do cardápio Desinflama para você adquirir, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui o que você achou. Assim, o seu comentário é muito importante, eu vou ficar muito feliz por você estar comentando, porque assim eu consigo entender se você está... se eu estou gerando valor para você, se você está se beneficiando desses conteúdos, e assim vai me fazer ter mais direção no que eu vou trazer para você, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, te vejo no próximo vídeo.